E aí, hoje a gente vai falar sobre supostas ligações que o Bitcoin teve com o Jeffrey Epstein no desenvolvimento da criptomoeda, tá? No desenvolvimento do Bitcoin. Tem algumas pessoas aí que estão espalhando que ele foi o criador do Bitcoin, que ele financiou boa parte da criação do Bitcoin, e estão tentando descredibilizar a moeda, dizendo que ela é uma ferramenta imoral ou coisas parecidas, tá? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Eu vou mostrar algumas notícias que têm ligação com essas coisas que eu falei e que foi justamente daí que começaram a surgir esses rumores, tá? E também esses rumores eles surgiram principalmente por causa da liberação dos arquivos do caso do Jeffrey Epstein lá, que seria as listas, né, de nomes que tiveram contato com ele, os e-mails que as pessoas trocaram com ele, e alguns desses e-mails ele citava interesse no Bitcoin, na tecnologia, né, não só do Bitcoin, mas de outras criptomoedas. Ele aparentemente tentou contato com alguns desenvolvedores, mas a gente vai ler algumas notícias aí para tentar entender melhor essa situação e também esclarecer, né, cara, porque ele não é o criador do Bitcoin, certo? Mas a gente vai ver isso por partes, tá? Vamos para a primeira notícia. Não vou estar lendo ela completa, vou estar só as partes mais interessantes, tá? Teoria liga Jeffrey Epstein a Satoshi Nakamoto e reacende FUD no Bitcoin, mas fatos desmontam a narrativa. A sigla FUD significa Fear Under Disinformation, ou o medo motivado por desinformação. E aqui tem algumas coisas numa pequena lista que a MaxC comenta, né? A MaxC é uma corretora, eles têm uma página de notícia, né? E aqui eles falam alguns pontos. O white paper do Bitcoin ele foi publicado em 2008 e em 2009 o Satoshi ele lançou a primeira versão do software, né, do Bitcoin, e o Satoshi atuou no código até 2010. O Epstein teve preso ou sob supervisão judicial durante esse período. Não há provas técnicas, documentais ou históricas que o liguem à criação do Bitcoin. Só isso aqui já mostra um pouco de descolamento entre as duas coisas, porque eles não conseguiam interagir ao mesmo tempo que o cara estava preso. E o Bitcoin já estava sob desenvolvimento nessa época. A cronologia do Bitcoin contradiz a narrativa. Satoshi divulgou o white paper do Bitcoin em 31 de outubro de 2008. Além disso, ele participou ativamente do desenvolvimento do software entre 2009 e 2010. Neste mesmo período, Epstein cumpria pena ou seguia sob rigorosa supervisão estatal na Flórida. Por isso, especialistas consideram improvável a compatibilidade entre os dois históricos. Mas tem mais algumas coisas, né? Como, por exemplo, algumas doações que o pessoal está falando aí, que o Epstein fez e que foi usado para financiar o Bitcoin, né? Ou melhor, financiar a infraestrutura ou o desenvolvimento. Como que isso aconteceu? Aqui a gente vai poder ver. Epstein realizou doações ao MIT. O MIT ele é uma universidade de pesquisa. Entretanto, nenhum registro indica que esses recursos financiaram o desenvolvimento do Bitcoin. A Digital Currency Initiative surgiu anos depois após o colapso da Bitcoin Foundation. Segundo o MIT, Reid Hoffman e Fred Wilson lideraram o financiamento inicial do projeto. Então, assim, o Epstein ele doou dinheiro para o MIT e, indiretamente, uma parte desse dinheiro pode ter sido usado para pagar, para financiar alguns dos desenvolvedores do Bitcoin. Não foi um financiamento direto. E ele, justamente por estar financiando dessa maneira, já dá a entender que ele não é o criador do projeto. Até isso, juntando com o fato dele estar preso na época da criação e da divulgação inicial, já mostra que ele não é o criador, tá? Aqui fala alguma coisa importante. Contato com figuras do setor não indica autoria, que é o que a gente está conversando. Defensores da teoria citam encontros de Epstein com nomes como Brock Pierce e Larry Summers. No entanto, esses contatos ocorreram quando o Bitcoin já havia alcançado ampla notoriedade. Para quem não sabe, esse Brock Pierce aqui é um dos fundadores da Tether, da empresa Tether, que faz os lançamentos dos tokens de USDT. E também tem outros tokens que eles fazem lá, mas, enfim, só para a gente citar um pouco aí quem que era esse cara. Especialistas destacam que Epstein costumava se aproximar de setores em ascensão para ampliar influência e prestígio. A presença em agendas e listas não comprova a participação na criação do Bitcoin. Isso é uma verdade, porque ele, por conta dos interesses ilícitos, né, das coisas que ele fazia, ilegais, envolvendo menores de idade, né, ele tentava construir network. Ele tentava conversar com pessoas, com empresas que tinham muito dinheiro e tentava se aproximar dessas pessoas, né? Então, muitas vezes pode acontecer ele entrar em contato e a pessoa simplesmente não se interessar, justamente por saber o que está por trás desse cara.
Aqui a gente vai para uma outra notícia. E-mails divulgados pelo DOJ, que seria o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, sugerem que Epstein investiu 3 milhões na Coinbase em 2014. Coinbase é uma corretora, tá? Epstein pode ter feito investimento de 3,2 milhões na Coinbase e vendido parte dele por 15 milhões em 2018, segundo o mais recente lote de e-mails divulgados. Segundo documentos divulgados pelo DOJ, Epstein pode ter investido 3,25 milhões na corretora de criptomoedas Coinbase. Os e-mails indicam que uma entidade ligada a Epstein adquiriu 195.910 ações, um total de 3,25 milhões, quando a Coinbase era avaliada ainda em 400 milhões de dólares. Os documentos não indicam que executivos da Coinbase tenham tido negociações diretas com Epstein ou soubessem quem era o beneficiário final do investimento na época. Ou seja, o Epstein ele investiu através de uma empresa. Provavelmente esse cara tinha alguma holding, alguma empresa, que era responsável por usar o dinheiro dele para investir em outras empresas. E eu quis botar essa notícia aqui justamente para mostrar que ele investia em corretoras, ele tinha contato com o fundador da Tether, ou tentou contato pelo menos. Só que as pessoas elas tendem a confundir, né? Elas escutam vagamente que o cara ele investia em setores cripto, ele investia em empresas de cripto, em corretoras, e elas automaticamente, o pessoal que entende menos, já entende que o cara criou o Bitcoin ou financiou o Bitcoin. Só que são duas coisas separadas. Tu investir diretamente numa empresa, que é uma corretora, e tu financiar a infraestrutura ou financiar completamente o desenvolvimento do Bitcoin são coisas diferentes, são a mesma coisa. E aquilo que eu falei sobre o network, é do interesse dele ter contato com pessoas desse meio, justamente por conta dos trabalhos, dos interesses ilícitos, ilegais, completamente criminosos que ele tinha, tu ter meios de pagamento que são por fora do sistema bancário, era um interesse muito grande para ele. Ou era, né? Agora ele está morto. Então é por isso que ele entrava em contato com essas pessoas. Tá? Vamos aqui para uma outra notícia. Por dentro da rede Bitcoin de Jeffrey Epstein, laços com Coinbase, Blockstream e Tether descobertos. Aqui a gente tem mais alguma lista. Epstein investiu até $500 mil na empresa de infraestrutura de Bitcoin Blockstream durante sua rodada inicial de 2014 por meio do diretor do MIT Media Lab. Aqui, mais uma vez, citando que o dinheiro ele veio através do MIT, né? Não foi um investimento direto. E a Blockstream ela é uma empresa que ela faz tokens, né? Ela fabrica carteiras de criptomoedas, eles têm a rede Liquid também, eles não são donos da rede Liquid, seria uma sidechain da rede principal do Bitcoin, não é a rede principal do Bitcoin. E, pelo meu entendimento, eles também fazem a mineração de Bitcoin também. Então, eles têm uma parte de uma infraestrutura da rede de mineração do Bitcoin que eles são donos. Mas lembrando, eles são donos daquela parte da infraestrutura. Eles não são donos da rede do Bitcoin inteira. E eles também não têm influência para que sozinhos eles causem mudanças no protocolo do Bitcoin, no código do Bitcoin, ou decisões de todos os desenvolvedores. Eles não têm poder sobre essas coisas. O cofundador da Tether, Brock Pierce, teve extensas comunicações com Epstein sobre criptomoedas e organizou diversas oportunidades de investimento. Arquivos mostram que Epstein discutiu a regulamentação e os impostos do Bitcoin com Steve Bannon em 2018 e questionou a narrativa do Bitcoin com Peter Thiel em 2014. Tá? Isso aqui é um ponto bem interessante, tá? Porque só o fato dele estar discutindo regulamentação, imposto com o Steve Bannon mostra que esse cara ele não é o criador. Tá? Por quê? Porque o Bitcoin, a criação dele, uma das críticas que o Satoshi Nakamoto fazia era justamente o sistema tradicional, o sistema legacy, o sistema bancário que a gente tem hoje. Então, ele estava tentando criar, e ele criou, uma tecnologia, o Satoshi Nakamoto, tá? Para que tentasse livrar as pessoas do sistema tradicional. Então, não faria sentido nenhum, isso vai na direção oposta, caso o Epstein fosse o Satoshi Nakamoto, dele querer discutir a regulamentação e imposto no Bitcoin. Dele ter interesse nessas coisas, sendo que a proposta do Bitcoin é justamente não fazer parte do sistema tradicional. Tá? O Departamento da Justiça divulgou milhões de arquivos relacionados ao criminoso sexual condenado, Epstein, na semana passada. Os documentos revelam um amplo envolvimento inicial em investimentos em criptomoedas e Bitcoin. Quando fala que ele está amplo envolvimento inicial, ele
fala de financiamento direto em algumas empresas, ou pode estar falando também investimento indireto através do MIT que aconteceu. E aqui está o fundador da Coinbase, né? Mostrando aqui alguns e-mails. Esse aqui é um dos e-mails onde ele trocou com o fundador da Coinbase, né, falando do investimento. Quem quiser ler aí pode pausar o vídeo. Agora a gente vai para uma reflexão, né, que a gente precisa falar sobre algumas coisas. Não tem nenhuma ligação profunda, direta, que diga que o Epstein criou o Bitcoin, tá? Ele pode ter de maneira indireta, certo? Ter financiado através do MIT. Só que mesmo ele tendo feito isso, o Bitcoin ele não depende do dinheiro do Jeffrey, e nunca dependeu do dinheiro do Jeffrey Epstein para ser desenvolvido, tanto que ele começou a ser desenvolvido anos antes. Outra coisa, o Bitcoin ele é uma ferramenta, tá? Ele não é moral e ele não é imoral, ele é só uma ferramenta. Quem determina o uso é o usuário, sou eu, tu que está assistindo esse vídeo, e o próprio Jeffrey Epstein pode determinar o uso. Cada um faz o que bem entender com a ferramenta. O fato dele, em algum momento, ter se interessado na ferramenta, ou ter usado a ferramenta para fazer alguma coisa ilícita, não quer dizer que tu não possa usar, ou que tu tenha que parar de usar para os fins que tu tem interesse em usar. Porque, teoricamente, imagina se a gente fosse aplicar esse tipo de lógica para tudo que a gente faz na vida. Se a gente deixasse de usar alguma tecnologia, alguma ferramenta, só por causa que alguém que tu conhece, que é uma má pessoa, também faz uso daquilo. A gente não ia poder fazer nada, porque alguém que é um assassino, por exemplo, esse cara ele já usou uma arma, ele já bebeu água, ele já andou de carro, mas ele fez uso dessas tecnologias. E aí, por acaso, tu vai deixar de se interessar por arma, tu vai deixar de beber água, tu vai deixar de andar de carro por conta que tu tá se interessando nas mesmas tecnologias e ferramentas que alguém que é uma má pessoa fez o mesmo uso, usou as mesmas tecnologias, né? Não faz o menor sentido. Outro ponto, vamos supor que o Jeffrey Epstein foi o criador do Bitcoin, que ele realmente foi o cara que criou a tecnologia do zero. Ele não teria influência nenhuma na rede. O Bitcoin ele acabaria se tornando uma ferramenta exatamente como eu descrevi, uma ferramenta amoral, né? Quem determina a moral do uso são os usuários. Por quê? Justamente por causa que uma pessoa sozinha não tem o controle sobre a rede do Bitcoin. Para que tu consiga ter controle sobre a rede do Bitcoin, tu teria que ter, durante o tempo todo, controle sobre mais de 50% de todo o hardware, de toda a rede do Bitcoin. Né? Quando eu falo sobre o hardware, seriam as ASICs, né? Que são responsáveis por fazer a mineração, por processar as transações da rede, por rodar uma versão do software do Bitcoin, que tem ali os conjuntos de regras que a gente usa atualmente. Para que tu conseguisse fazer uma modificação nesse conjunto de regras, ou para tu censurar uma transação, para tu tomar decisões de maneira unilateral na rede, tu teria que ter controle sobre mais de 50% da rede durante o tempo inteiro. E ele não tem isso. Ninguém tem esse poder. O Bitcoin ele é uma rede descentralizada. E eu vou estar mostrando para vocês como curiosidade isso aqui no final do vídeo. A gente pode vir aqui no mempool. Aqui no mempool, a gente tem acesso a algumas informações que são as contribuições da rede, tá? As pools de mineração, os mineradores. Então, aqui a gente consegue visualizar melhor a descentralização da rede. Tá? Mesmo que ele fosse o criador, ele não teria controle sobre a rede. Ele teria perdido o controle da ferramenta que ele criou, certo? Então aqui a gente tem a pool de mineração, que é a Foundry USA, que tem 30,87% de influência na rede, digamos assim. Eles detêm 30% da infraestrutura, do poder de mineração total da rede. A gente tem a Antpool, que tem 19%, 19,13%. A gente tem a F2 Pool, que tem 11%. A gente tem um total de pools aqui de 22%. Você pode pensar, poxa, o poder de decisão da rede do Bitcoin está dividido entre 22 pools de mineração, isso não é um pouco, né? Porque bastaria que algumas se juntassem aqui e elas estariam formando mais de 50%. Né? Já seria suficiente para tomar controle da rede. E não é assim que funciona. E eu vou explicar para vocês o porquê que não é possível de uma pool aqui e outras três aqui, elas se juntarem para tomar o controle sobre a rede, tá?
Tem uma breve explicação aqui no Google que é muito boa. Uma pool de mineração é um grupo de mineradores que unem o seu poder computacional para aumentar as chances de encontrar um bloco na blockchain e, ao fazer isso, recebem recompensas divididas à sua contribuição, tornando a mineração mais consistente e acessível do que a mineração solo. Isso é essencial devido à complexidade crescente do Bitcoin, que exige alta capacidade de processamento para resolver os complexos quebra-cabeças criptográficos. Tá? Então, o que acontece? Aqui a gente tem um conjunto de diversos mineradores. Aqui a gente também tem um conjunto de diversos mineradores numa pool. E em todas essas pools aqui tem essa mesma lógica, né? Então, se em algum momento essa daqui, por exemplo, começasse a reunir muitos mineradores e o tamanho da rede da pool deles crescesse muito em relação às outras pools, esses caras dessa rede, ao perceberem esse risco, eles podem migrar para outras pools, justamente para ajudar na descentralização da rede, ou vários mineradores também podem se juntar e criar uma outra pool. Isso é possível, fazendo com que fique mais descentralizado ainda. Ah, mas qual que é o incentivo em fazer isso? O incentivo em fazer isso é justamente eles contribuírem com a segurança e descentralização da rede. Por que eles gostariam de fazer isso? Porque é isso que faz com que o Bitcoin tenha valor real. Seria o conjunto de regras dele, só que seria também a descentralização dele. Porque de nada adianta o conjunto de regras sozinho ser muito bom, se o controle sobre esse conjunto de regras for algo completamente centralizado. Então, como esses mineradores aqui, eles detêm Bitcoin, eles têm a riqueza ou parte da riqueza deles em Bitcoin, para eles não é muito bem-vindo eles comprometerem a descentralização da rede, porque se eles fizerem isso, eles vão estar destruindo o valor da rede. Eles vão estar comprometendo a segurança do Bitcoin e, por consequência, eles eles vão estar fazendo com que o preço do Bitcoin despenque, porque ele não vai mais possuir valor, porque ele já não tem mais os mesmos fundamentos que ele tinha antes, que era conjunto de regras bem definido e descentralização na tomada de decisões. Bom, eu espero que vocês tenham entendido esse vídeo. Talvez tenha alguma notícia, algum e-mail que eu deixei passar, ou quis pegar alguns que eu julguei como principais, né? E eu fico por aqui, fiquem aí com o próximo vídeo.